O que está por trás do que pensamos são as nossas crenças. E crenças são significados que damos aos acontecimentos que nós vivemos e experienciamos no nosso dia a dia. Então imagine o seguinte cenário. Uma família, um pai tóxico dependente, cruel, que cumpre pena por assassinato. 2 filhos, um igual ao pai, metido sempre em enrascadas, tóxico dependente também e foi preso por tentativa de homicídio. O outro filho construiu uma família linda e uma carreira de sucesso. Mesma família, mesmo ambiente. Pergunto a cada um deles, o que te levou para esse caminho? Ambos respondem, o que mais eu poderia ter me tornado tendo sido criado por um pai assim? Esse é um exemplo que o Tony Robbins traz em seu livro. Muitas vezes, nós deixamos que os acontecimentos externos controlem nossas vidas e achamos que foi o ambiente que moldou quem somos hoje. Mas isso não é verdade. Não são os acontecimentos que nos moldam, mas sim o que acreditamos, os significados que nós damos a esses acontecimentos. Nunca é um ambiente, nunca são os acontecimentos da nossa vida, mas sim o significado que damos a esses acontecimentos. A forma como nós interpretamos é isso que nos molda hoje e também quem seremos amanhã. São as nossas crenças, a força orientadora que vai nos dizer o que produzirá prazer e o que produzirá dor. Sempre que nos acontece algo, é como se nosso cérebro perguntasse: isto vai trazer dor ou prazer? O que eu devo fazer agora para evitar a dor e ou alcançar o prazer? E as respostas a essas duas perguntas baseiam-se nas nossas crenças. E as crenças são impulsionadas pelas generalizações em relação ao que aprendemos que pode trazer dor e prazer. Essas generalizações, gente, dirigem aí as nossas ações e, consequentemente, o rumo e a qualidade das nossas vidas. E essas generalizações, elas são úteis porque elas simplificam a vida. Porém, a generalização em áreas mais complexas das nossas vidas podem simplificar demais, em excesso, e muitas vezes criar crenças que nos limitam. A maioria das nossas crenças são generalizações sobre o nosso passado, baseado em interpretações de experiências agradáveis ou então dolorosas. A questão é que muitas vezes não decidimos conscientemente no que vamos acreditar. Muitas vezes são interpretações erradas das experiências que nós vivemos. Então, quando nós adotamos uma crença, esquecemos que é apenas uma interpretação. E aí passamos a tratar aquela crença como se fosse uma realidade. Todas as nossas ações resultam das crenças, conscientemente ou não, do que nos dá prazer ou do que nos afastará da dor. Então, para criarmos aí mudanças duradouras, nós temos que mudar as nossas crenças. As crenças, gente, têm o poder de criar, mas também têm o poder de destruir. Todos nós temos a capacidade de criar significados que nos fortalecem. E as crenças, elas não se limitam a afetar as nossas emoções ou ações. Elas podem mudar também os nossos corpos em questões de momentos. As crenças têm a capacidade de nos deixar doentes ou de nos tornar saudáveis de um momento para o outro. Acredita nisso? Já foi confirmado que as crenças afetam os sistemas imunitários e que elas podem nos dar a determinação para agir ou para nos enfraquecer. Às vezes a gente desenvolve aí crenças que criam limitações em um contexto muito específico e às vezes são crenças tão generalizadas que dominam diversos aspectos da nossa vida de forma negativa ou positiva. E essas crenças, o Tony chama de crenças globais. São aquelas enormes crenças que temos em relação a tudo na nossa vida. As crenças sobre nossa identidade, sobre as pessoas, sobre o trabalho, sobre o tempo, dinheiro, sobre a própria vida. Sabe quando falamos sou, são, a vida é, eu sou, as pessoas são, essas são as crenças globais. Se você fizer uma única mudança em uma crença global que te limite, você pode mudar praticamente todos os aspectos da sua vida em um único momento. Se nós queremos aí dirigir as nossas vidas, devemos assumir o controle consciente das nossas crenças. Crença, então, é um sentimento de certeza em relação a algo. Uma forma simples de entender uma crença é pensar na sua origem, uma ideia. Há muitas ideias em que pode pensar, mas sem realmente acreditar.
Como se transforma uma ideia em uma crença? No seu livro Desperte o Gigante que é em si, o Tony traz aqui uma metáfora. Imagina um tampo de mesa sem pernas. Concorda que essa ideia não parece tão certa? Porque sem pernas a mesa não vai se manter de pé. A crença então tem pernas. Então são as pernas que tornam o tampo sólido, que tornam a sua crença certa. E as pernas são referências, são experiências que você teve. Então imaginem a crença, por exemplo, eu sou sensual. Se você diz para você, eu sou sensual, mas se pensa, não sou realmente sensual, o que você está dizendo a você é que você não tem a certeza de ser sensual. As experiências que teve sobre ser sensual, alguém que tenha lhe dito que você é sensual, ou a forma como você se olha e se compara, né? Por exemplo, quando você as organiza em torno da ideia do que é sensual, as pernas, que são essas referências, fazem com que você sinta firmeza em relação à ideia. E isso te leva a acreditar nela. A sua ideia torna-se certa e agora é uma crença. Então é assim que as crenças se formam. Nós podemos aí desenvolver crenças sobre qualquer coisa, se nós encontrarmos pernas suficientes, experiências de referências para a sustentar. Então o que você precisa atentar é essas crenças. Elas te fortalecem ou te enfraquecem? Te dá ou te tira poder? A intenção emocional que nós sentimos em relação a qualquer uma dessas referências vai afetar a força e a extensão de uma perna da mesa. As pernas mais fortes e sólidas são formadas pelas experiências pessoais a que atribuímos a uma grande carga emocional, porque foram experiências dolorosas ou agradáveis. Aqui também é importante o número de referências que tivemos. Quanto mais experiências de referência suportarem essa ideia, mais forte será a sua convicção nela. Essas referências podem ser reais ou imaginárias, precisas ou imprecisas, ou seja, as pernas de referências que podemos usar para montar as nossas crenças são ilimitadas. O problema é que nós começamos a aceitar as referências como reais e deixamos de questionar. Então, com intensidade emocional e repetições suficientes, o sistema nervoso experimenta aquilo como real, mesmo que ainda não tenha acontecido. É possível criar referências onde não existiam referências e assim realizar então o que parece impossível. As pessoas desenvolvem aí frequentemente crenças limitantes sobre quem são e sobre o que são capazes. Aquilo que você não conseguiu no passado, você acha que não vai conseguir no futuro? E o medo da dor te impede de ir mais longe, criando então crenças limitantes. Precisamos lembrar de uma coisa: a forma como lidamos com as adversidades e os desafios vão moldar as nossas vidas mais do que qualquer coisa. Segundo Martin Seligman, há 3 categorias de crenças que nos fazem sentir aí impotentes e desamparados, e que pode aí destruir as nossas vidas em diversos aspectos. São as de permanência, as de alcance e pessoal. As crenças de permanência é quando você considera algo permanente. A partir do momento que você assume a crença de que não há nada mais que se possa fazer para mudar aquela situação, simplesmente porque o que você fez até agora não conseguiu mudar a situação, você tem uma crença perigosa. Então não importa o que aconteça, você precisa acreditar que isso vai passar e que se persistir você vai achar uma solução. Outra questão são as crenças de alcance. Pessoas de sucesso não acreditam que aquele problema tem um grande alcance, que controla a sua vida. Qual é a solução então aqui? É pegar em algo que você controla na sua vida, que você tem o controle e agir. E aos poucos essas crenças vão diminuindo. E a crença pessoal, que o Tony chama de problema personalizado, é quando você vê o problema sendo somente seu, como um defeito da sua personalidade. Como será possível conquistar algo ou se sentir motivado e inspirado se você está condenando a si mesmo? Então lembre-se que o seu cérebro opera no piloto automático e vai filtrar tudo que vem e procurar referências para confirmar a sua crença, independente de qual seja. Todas as conquistas pessoais começam na mudança das nossas crenças. Mas como mudar então uma crença? Vocês devem estar se perguntando. A forma mais eficaz é fazendo o seu cérebro associar uma enorme dor àquela antiga ideia, àquela antiga convicção que você tinha. Você tem que sentir lá no fundo que não só essa convicção te causou dor no passado, como está te causando agora e vai causar lá na frente no futuro. Depois, basta você associar um enorme prazer à ideia de adotar essa nova crença fortalecedora.
Lembre-se que tudo que nós fazemos é pela necessidade de evitar a dor ou pelo desejo de obter prazer. E se nós associarmos dor suficiente a qualquer coisa, nós conseguimos mudá-la. Outra dica importante para mudar aí as crenças é você criar uma dúvida. Então duvide dessas crenças, questione, busque novas experiências para ter novas referências. Porém, cuidado para não reinterpretar de maneira que você reforce essa crença ainda mais. As novas experiências, elas só favorecem a mudança se nos levarem a questionar as crenças. E lembre-se que quando acreditamos em algo, nós paramos de questionar. E se você começar a questionar honestamente as suas crenças, você vai deixar de achar que são certezas absolutas. Quantas crenças existem na sua vida sobre quem é, sobre o que você pode ou não pode fazer, sobre como as pessoas devem se comportar, ou a qualidade dos seus filhos e que você já está deixando de questionar? Crenças enfraquecedoras que você aceitou e que limitam a sua vida sem que você perceba. Questione, duvide. É importante também falar que as crenças têm níveis diferentes de intensidade, né? E o Tony divide isso em 3 categorias: opiniões, crenças e convicções. Uma opinião é uma coisa no qual nós sentimos uma certeza relativa, uma certeza temporária, porque pode ser mudada com facilidade. Uma crença se forma quando começamos a desenvolver uma base mais ampla de pernas, lembra das pernas da mesa? De referências que temos aí, emoções fortes. E essas referências nos dão uma noção de certeza absoluta. Já uma convicção, a pessoa não sente apenas certeza, ela também fica furiosa se a sua convicção for posta em causa. Então, uma pessoa com uma convicção, ela não está disposta a questionar as suas referências, são resistentes a novas informações, até mesmo ao ponto aí de obsessão. Uma pessoa com uma convicção, ela vive a sua crença com tal paixão que fica disposta aí até a correr o risco da rejeição, de fazer papel de tola em nome daquela convicção que ela tem. A melhor coisa que se pode fazer aí para alcançar o domínio de qualquer área das nossas vidas é elevar uma crença ao nível da convicção, porque tem o poder de te levar para a ação, de fazer você ultrapassar os obstáculos, tá? Então, como fazer isso? Comece por uma crença básica. Reforce a crença adicionando referências novas e mais poderosas. Quanto mais referências e quanto mais emocional for, mais forte se tornará a sua convicção. Encontre então um acontecimento que funcione como um detonador, ou então crie um. Se pergunte: o que me custará se não fizer? Faça sempre perguntas que criem em intensidade emocional. Haja. Cada ação reforça o seu desempenho e eleva o seu nível de intensidade emocional e de convicção. Mas tome cuidado com a confirmação social. Muitas pessoas acreditam em algo porque todos os outros acreditam. Usar a confirmação social é maravilhoso só se você quer limitar a sua vida, se você quer uma vida igual à dos outros. Então analise as coisas no contexto da sua vida. Então não se esqueça que a dor é a forma mais poderosa de alterar uma crença. Precisamos examinar as nossas crenças e as suas consequências para termos a certeza se elas estão a nos fortalecer. Então, como então saber quais crenças eu devo adotar? Encontre alguém que produza os resultados que você deseja. Essas pessoas servirão de exemplos. Então, escolha como modelo a vida de pessoas que já estão tendo o sucesso que você deseja. O que podemos aprender então, depois de tudo isso que eu falei aqui para vocês hoje? Que as crenças que mantemos na nossa vida, nos negócios, controlam todas as nossas decisões e, consequentemente, o nosso futuro. Uma das crenças mais importantes que nós temos que assumir é a de que precisamos, para ter sucesso e ser felizes, precisamos melhorar constantemente a nossa qualidade de vida, precisamos crescer, evoluir, expandir, precisamos despertar. É o mesmo conceito do Kaizen, melhoria constante. Todos os dias melhoramos de alguma forma. Todos os dias devemos trabalhar para melhorar, nos empenharmos em aprender, em se desenvolver, em acrescentar valor à sua vida e também na vida das outras pessoas. Então, ao chegar aí ao final do dia, se pergunte: o que eu aprendi hoje? De que forma eu contribuí hoje? O que eu melhorei?
O que eu posso melhorar? Pelo que eu sou grato hoje? Pelo que eu sou grata hoje? Então sempre se pergunte isso. Agora que nós falamos sobre crenças, precisamos saber aí quais crenças estamos usando para nos guiar. Então a tarefa de hoje é: pense em todas as suas crenças que parecem não ter tanta importância e também pense nas crenças que parecem aí fazer uma grande diferença. Faça uma lista de todas essas crenças, sejam elas globais ou crenças baseadas em ideias de causa-consequência, tipo, se eu me mostrar apaixonada, ele vai sumir, por exemplo, né? Só que você vai fazer aí duas listas, uma para as enfraquecedoras e uma lista para as crenças fortalecedoras. Então lembre aí quais são essas crenças que você ouviu durante a sua vida, falou, anote tudo, tá? Após fazer essas duas listas, você vai analisar todas essas crenças e vai escolher 3 convicções mais fortalecedoras e vai se perguntar como elas te fortalecem. Como elas fortalecem a sua vida? Pense nos efeitos positivos que ela exerce sobre você. Agora, vamos analisar as crenças que te limitam. Então, desenhe um círculo em volta de 2 crenças mais enfraquecedoras. Agora decida, de uma vez por todas, que você não está disposto mais a pagar o preço dessas crenças. Duvide dessas crenças, elimine pernas de referência para que elas deixem de te afetar. Então, para você conseguir isso, responda: até que ponto essa crença é ridícula ou absurda? A pessoa com quem você aprendeu essa crença é um modelo nessa área? Quanto vai me custar em termos emocionais me livrar dessa crença? Quanto vai me custar em termos de relações se eu não me livrar dessa crença? E quanto vai custar em termos físicos se eu não me livrar dessa crença? Quanto vai me custar em termos financeiros se eu não me livrar dessa crença agora? Quanto vai me custar em termos de pessoas, familiares, se eu não me livrar desta crença? Agora você vai criar uma associação com tudo que essas crenças têm lhe custado e o custo real que terá no futuro se não mudar. Então associe aqui uma dor tão intensa ao ponto de querer se livrar disso para sempre. E então decida fazer isso agora. Mas para se livrar desse padrão, é preciso substituir por outro. Então agora anote o que substituirá essa crença, pense na antítese. Por exemplo, imagina que a sua crença é que você nunca vai ter sucesso porque você é mulher. A sua nova crença pode ser: porque sou mulher, tenho recursos que homem algum poderá contar. E indique então algumas referências sobre isso para você começar a ter e sentir a certeza em relação a isso. Ao analisar aí as suas crenças limitantes, observe como os seus sentimentos mudam. Se você mudar o significado de um acontecimento na sua mente, imediatamente você muda a forma como se sente e o que você faz, e assim mudará as suas ações e, consequentemente, o seu destino. Mudar o significado de uma coisa mudará as ações que você toma. Nada na vida tem significado, a não ser aquele a que você atribui. Então, certifique-se de que você escolheu conscientemente esses significados e que eles estão alinhados com o que você quer para você mesma. Por isso, gente, não se esqueça: as crenças têm o terrível poder de criar ou de destruir. Então aprenda a escolher as crenças que te fortalecem, que te ajudam a ir na direção que você deseja, que te ajudam a usar o melhor que há em você. Só você pode decidir o seu destino. Então, esse é o recado que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Então, bora despertar. Vejo vocês nos próximos vídeos.